Mendincast já vai começar. Venha ouvir o Mendincast, tá comode pra escutar. Venha ouvir o podcast. Fala galera, aqui é o Osiris e eu sou o primeiro Goku. Fala pessoas, aqui é o Crítico e eu perco pro Broly em todos os jogos do Dragon Ball Z. Muito bem. Dessa vez nós vamos falar sobre animes... Animes não. Sobre um anime em questão, que seria o nosso Dragon Ball. Nós já falamos sobre ele no primeiro episódio, mas aquilo lá foi sobre os filmes adaptados de animes, games e séries, etc. Dessa vez vai ser só sobre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball bunda, cueca, enfim que for. Tá certo? Certíssimo, então vambora. Vamos falar. Muito bem, galera. É o seguinte, eu tinha esquecido que eu tinha um recadinho aí da galera. Eu tenho recebido aí um feedback do povo aí, estão mandando uns e-mails. Só que, gente, enviem os e-mails pro e-mail do podcast. Não enviem para mim. Estão enviando para mim, não sei se estão enviando pro Bruno, mas estou eu aqui para lê-los. Eu e também o Bruno, não é mesmo? Alô, estou aqui à disposição. É isso aí. Bom, então vamos pro primeiro e-mail. Mariane da Silva, 24 anos, de Jacareí, São Paulo. Olá para vocês do Mendrixcast, sou Mariane. Eu gostei muito do episódio de terror e das lendas urbanas que vocês gravaram. Vi que estão no começo e que estão aprendendo aos poucos a editar e melhorar o conteúdo. Boa sorte e quero mais e mais episódios. Até mais. É isso aí, Mariana. A gente vai gravando mais e mais outros conteúdos aí. Se você for gostar, beleza. E eu quero muito já dizer antecipadamente que a gente tá estudando aí pra melhorar a qualidade do podcast, tá certo? O próximo e-mail que a gente recebeu foi do João Vitor Pereira, 17 anos, de São Paulo. Olá, gostei dos episódios, mas espero que venha mais conteúdo variado e que melhorem a qualidade para ouvirmos bem suas conversas. Quero um episódio do Guerra nas Estrelas, hein? Obrigado desde já. Opa, Guerra nas Estrelas, hein? Star Wars é uma delícia, né, cara? Não tem como. Mas... Não, o foda é tempo e gente pra gravar. O negócio é que gente que conhece o conteúdo pra gravar e tempo que é complicado, mas a gente vai dar um jeito. A gente dá uma procurada aí numa galera pra dar uma gravada aí de Star Wars e é isso aí, mano. Beleza, então. Pro próximo aí, último, Pedro dos Santos Lima, 27 anos, do Rio de Janeiro esse cara. Olá, Osiris. E aí, Pedro, beleza? E pessoal que grava o Mendrixcast. Estou ouvindo este novo podcast que tem potencial. Valeu, cara. Mas pode melhorar. Gostei dos filmes do James Wan, eu também gosto, citados, e mais ainda sobre os ETs. Abraço e boa sorte, pois eu gravo e edito e sei que não é fácil. Osiris, paciência pra pôr essas músicas, por favor. Cara, eu tenho paciência, cara. Eu tenho, pior que... O mais difícil no podcast em editá-lo é a conversa, pra editar palavra por palavra e procurar música e colocar músicas que façam sentido pra ficar um negócio bacana. Mas conforme vai passando o tempo a gente vai melhorando. Beleza, Pedro? Muito obrigado pelos seus e-mails. Valeu! Agora vamos pro episódio, certo, Bruno? Opa, vamos. Foi um episódio que eu não participei. Você não participou desse, tava dormindo. Falou! E aí, Matheus? Como começou esse negócio aí do criador? Quem que é o criador do Dragon Ball? É o nosso querido Akira Toriyama, um dos mangakas mais populares do Japão, né? O cara começou a desenhar porque ele viu o desenho animado lá da Disney, lá, o 101 Dálmatas, e pensou, porra, a animação é uma coisa da hora. Aí ele, se eu não me engano, ele tentou, nos primórdios, participar de campeonato de desenho da Shonen Jump, não para seguir profissionalmente, apenas porque ele precisava de dinheiro e ele queria ganhar o dinheiro da competição. Mas ele não ganhou o dinheiro da competição, mas um editor lá, que se tornou eventualmente o editor dele,
e possivelmente o responsável pela saga do Cell e do Majin Buu, esse cara viu o potencial nele e falou, cara, vamos tentar trabalhar junto. E deve ter entrado em contato com o Akira Toriyama e o processo prosseguiu, até a hora do Toriyama começar a publicar alguma coisa. O primeiro trabalho deles, se eu não me engano, acho que é o Wonderland, não sei qual que é o nome. Eu sei que é um mangá de uma página, sabe? Um one shot, alguma parada assim. Muito rara. Este foi o primeiro trabalho. Se eu não me engano foi o primeiro trabalho. Eu não lembro do nome corretamente, eu deveria ter pego na pauta esse nome. Mas ele é uma parada que até tempos atrás, não sei hoje em dia, né? Não tentei procurar. Era considerada, sabe, essas paradas impossíveis de você achar na internet. Ninguém achava para download. Tem imagens dela assim em baixa resolução sem que você seja capaz de ler mesmo, de, sabe, de poder consumir a obra, por assim dizer. Mas é muito bem procurado. E eu não me lembro agora, acho que o Dragon Ball ele não veio antes do Dr. Slump, acho que o Dr. Slump veio primeiro. O foco do Akira Toriyama, na verdade, embora, né, hoje a gente conheça ele pelo foco do combate do anime e mangá shonen. Pra quem aí é leigo e não conhece gênero de mangá e anime, o shonen é o mangá e o anime feito pro jovem, pro adolescente, que tem combate, ação, aquele pouco de romance, pacote completo, né, de história. Mas o foco dele, apesar da fama do Dragon Ball Z, o foco dele é na comédia. E foi com o mangá do Dr. Slump, que é o que tem a Arali, que é a garotinha robô de óculos que já apareceu no Dragon Ball. Ela apareceu no episódio crossover com o Goku. E inclusive marcou a aparição num dos episódios do Dragon Ball Super, que foi um episódio até bem legal. E esse mangá, ele é considerado, pelo menos era, uma vez que eu vi uma lista a respeito disso, era o mangá de maior sucesso no Japão, do Dr. Slump. Ah, entendi então. Eu nunca li, mas tá na minha lista, no famoso listão de nerd de mangá pra mim ler um dia. Lembrando que quando eu falo que ele é o de maior sucesso, não quer dizer o que mais deu dinheiro. O que mais vendeu até hoje no Japão é o One Piece. O One Piece, ele tá em primeiro lugar, ele superou o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z tá em segundo lugar atualmente. Mas, ô Matheus, quais foram os critérios, cara, pro One Piece tá em primeiro lugar? No Dragon Ball tá há tantos anos, cara. Tem uma porrada de fã, e não é à toa que o pessoal lá, a produtora lá, que tem os direitos do Dragon Ball, que está lançando aqui o Dragon Ball Super, vai lançar um filme no fim do ano, e estão dizendo aí que poderia lançar mais uma saga daqui pra frente, entendeu? Então, quais são os critérios, cara, pra isso aí? Então, eu acho que o critério, na verdade, é venda do mangá em geral, das edições. Mas o anime não conta? Não. Estamos falando só da parte de mangá. O anime, por ser um anime mesmo, ele tem seus méritos. Mas na parte de mangá, o mangá do Dragon Ball, não existe essa separação de Dragon Ball e Dragon Ball Z no mangá. É tudo só Dragon Ball. Dragon Ball Z teve só no anime. E o motivo do Z do nome, eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que era para ser uma relação com a última letra do alfabeto, porque aquilo ali é para ser uma última saga do Dragon Ball. Ô Matheus, me fala uma coisa, quais foram as influências pro Akira pra ele estar criando essa série aí do Dragon Ball, os personagens, por que a maioria deles ali... A maioria não, na verdade, tem as referências ali da mitologia aí do Japão. Me fala como é que ele chegou a tudo isso. Aliás, né, não é nem propriamente da mitologia do Japão. É parte da ideia do Dragon Ball, pelo que eu vi, é de ser uma releitura, no caso uma adaptação de uma história chinesa chamada Jornada ao Oeste, que tem, vamos dizer, na cultura japonesa, assim, dos livros e histórias antigas, tem 4 obras que são maiores ali. Tem esse Jornada ao Oeste, tem um que é o... Tem outros 3 que eu não me lembro o nome certinho deles. Eu lembro o nome de um deles que é Romance dos Três Reinos. Até aquela saga de jogos infinita lá, Dynasty Warriors, todos esses jogos são baseados nesse Romance dos Três Reinos. Que são, vamos dizer, são os livros muito antigos, sabe? Esse Jornada ao Oeste, acho que é do século VI, pra você ter ideia. Aí eu não me lembro muito bem da história. Alguém que conheça melhor e que
deve estar ouvindo o episódio vai estar, né, se revoltando com minha burrice de não saber isso. Mas, se eu não me engano, ele remontava a jornada de um monge peregrino, não lembro muito bem da missão dele, mas ele estava em busca de 7 talismãs, eu sei que era 7 objetos específicos, e nessa jornada ele era acompanhado por 3 figuras que estavam na missão de acompanhar e proteger ele, meio que para se arrepender dos pecados deles. Um deles é o Sun Wukong, que é um homem símil que tinha um bastão que se esticava e que voava numa nuvem, e do qual o Goku virou uma óbvia inspiração. Aí você tinha um homem porco, que era o Zubadie, que foi da onde veio o Olong, aquele porquinho transformista que anda com o Goku. E tinha ainda uma outra figura que era o Shao Jing, que do pouco que eu tentei ler sobre ele, não tinha informação se ele era um animal. Ele era, acho que meio que chamavam ele de búfalo da água, mas ele meio que por causa da prepotência, da personalidade dele, da burrice, tem gente que faz associação de que ele seria o Yantia. Meio dele jogar sujo, sabe? Ser meio que agressivão. É mais ou menos o estereótipo do Yantia no começo, quando o Yantia é meio que apresentado pro leitor. Aí o que eu acredito é que a ideia ali do Akira Toriyama foi tentar recontar esse clássico chinês aí, mas, sabe, com a própria adaptação dele e com os elementos de comédia que ele adorava fazer. Você pode ver que até esses 7 talismãs, sei lá o que o protagonista do Jornal do Oeste procurava, foi adaptado com as 7 Dragon Balls. Então, você sabe, ele deve ter lido o Jornal do Oeste e deve ter sido o objetivo original dele. E claro, você vê muitos elementos que vai destoando. O Dragon Ball, e principalmente lá na fase Z, ele destoa muito do que ele era no começo. A parte de artes marciais, ela foi ter posteriormente, que, se eu não me engano, foi justamente por conta dos filmes do Jackie Chan. O Akira Toriyama adorava os filmes do Jackie Chan, principalmente aquele filme do Jackie Chan que ele luta bêbado. E aí ele gostava, ele começou a querer colocar um pouco mais de luta, um pouco mais de artes marciais, ele quis colocar um torneio. Aí quando ele falou pro editor dele, o editor sabia que o gênero shonen era cheio de lutas e tudo mais, e o pessoal gostava disso, e falou pra ele, não, é uma boa ideia, coloca aí. E ele, né, tentou colocar e funcionou muito bem. Uma das maiores atrações do anime é a gente ver o pessoal lutando no torneio. Em toda a saga tem, com personagens diferentes, e sempre inova, na verdade, né, porque vem ali conforme vai passando as sagas, muda um pouco o torneio pra uma coisa, acontece um evento dentro do torneio, na próxima saga acontece uma outra coisa diferente no torneio, assim vai, cara. É um dos maiores atrativos do Dragon Ball é o torneio de artes marciais, né? Que é o Budokai Tenkaichi, que dá nome aos jogos do Play 2. Dragon Ball Z, ele é tipo o mangá. Eu falo Dragon Ball Z, mas eu quero falar do Dragon Ball em si, não da fase Z. Mas o Dragon Ball, cara, ele é muito influente. Tipo, o mangá, ele é velho pra caralho. É 84. Eu até imagino os traços que são, né? Não, até hoje as primeiras edições não tem um traço muito tosco. Mas ele, tipo, é o... Como é que fala? Ele é o mangá shonen de maior influência de todos os tempos. Todos esses mangás mais modernos, é Naruto, é Bleach, é One Piece, esses mangás, em geral, todos esses autores tiveram influência, foram influenciados pelo Akira Toriyama e pela mitologia, pela história, pelo carisma dos personagens, pela simplicidade de tudo, cara. Você pode ver um monte de coisa hoje super comum nesse gênero, você tem ali torneio de artes marciais, que nem a gente tava falando, você tem aquele torneio Chunin do Naruto, e os torneio de artes marciais do Yu Yu Hakusho. Muito disso daí, cara, é óbvia inspiração dos torneios do Dragon Ball. Aquelas competições de poderes, cara, de 2 negros que lançam poder e o poder colide, e aí fica meio que uma briga. Cara, você teve isso no Dragon Ball clássico, do Goku contra o Mestre Kami no torneio, ambos lançando Kamehameha, e lá na frente você teve uma versão mais memorável ainda, que foi o Goku e o Vegeta soltando poder lá quando os dois se enfrentam pela primeira vez, do choque do Kamehameha e do Gallic Roll, não sei como que é o nome do golpe. Você tem, cara, tem muita transformação de personagem, cara. Transformação, o Super Saiyajin, porra, é uma das maiores influências pra isso. Praticamente toda obra hoje em dia você vê o cara tem alguma transformação. É as formas de cauda do Naruto, é os Bankai do Bleach, é aqueles First Gear, Second Gear, lá não sei qual que é o nome daqueles poderes do One Piece, né? Perdoem aí quem tá ouvindo, eu
não sou de consumir mangá e anime hoje em dia. Matheus, só um minuto. Pra deixar claro pra todo mundo, eu odeio One Piece. Odeio. Você que é fã de One Piece, eu odeio essa porra. Eu quero mais é que você se foda, você que é fã. Eu odeio. Cara, eu respeito One Piece, mas eu não gosto, eu não consigo ver graça. Estabanado demais pra mim. A culpa é do Rodrigo e do meu irmão. Por quê? Eles ficaram enchendo meu saco pra assistir One Piece. Assiste One Piece. O melhor do negócio lá é One Piece. Vai tomar no cu. Cara, eu fiquei sabendo dessa fita aí, que ele era o melhor anime, mangá, não sei, que se foda. Mais vendido. Mais vendido. Eu fiquei mais odiado. Não, só que é o seguinte, em reparação a isso do mais vendido, tem um outro fator que colabora pro One Piece. O One Piece pode não parecer, mas ele é antigo também. Ele veio tipo uns anos depois ali do eu acho que ele veio, o One Piece ele ainda é dos anos 80. Caralho. Ele é meio antigo. Tanto, ou é dos anos 80 ou é dos anos 90. Não sei, não vou procurar agora aqui. Tô com o computador zoado. Mas ele tem mais tempo. Isso auxilia pra cacete pro mangá alcançar o número de vendas alto dele. Tanto que o Dragon Ball, ele era, até uns anos atrás, o mangá mais vendido. Tava em 240 milhões de edições vendidas, sabe? Somando tudo. O One Piece hoje tá em primeiro lugar, mas, cara, é muito pelo tempo. Ele tá com 480 milhões. Isso aí faz até sentido, mas também é complicado. Eu falo zoando mesmo, que eu odeio realmente, mas essa questão assim, não tem como eu só deixar pra mim ser o único crítico também, né? Tem muito mais gente que vai ouvir. Aqui, não, One Piece não é tão antigo assim, não. One Piece é de 97. Pô, então é ontem. 97 eu tinha 5 anos de idade, cara. Então, mas 97 é Naruto também que tava lançando daqui a pouco. Sim. É que esses animes meio que são super populares hoje em dia, né, pra molecada mais da nossa época, molecada de agora, mas eles existem há muito tempo. Voltando lá, a gente tá desviando demais, cara. Miserável! Vamos focar, vamos falar sobre os personagens agora, cara. Quem é o Goku? Quem que é o cara? Então, o Goku, ele era um jovem, aparentemente humano, mas que tinha um rabo de macaco, que ele, no começo da história, ele vive nas montanhas, na casa do vovô dele, que faleceu há muito tempo, quando ele topa com a Bulma, que é meio que o estopim para começar a história, que ela é uma adolescente que está procurando as esferas do dragão. Ela tem conseguiu, sei lá como, construir uma espécie de radar que detecta outras esferas do dragão, e ela topa com o Goku justamente porque o Goku tem de herança do avô dele a esfera de 4 estrelas. Mas, ô Matheus, tem uma coisa que é bem interessante. Isso aí não é contado na série de Dragon Ball no começo, até porque ficaria meio estranho também, porque foi bom ter a gente saber disso só depois, na época em que o Goku conheceu os Saiyajins. Mas a origem do Goku foi o planeta Vegeta, né, cara? Ali na época que chega a fase Z do anime, o Akira Toriyama, né, ele quis mergulhar mais, como ele gostava de artes marciais, chegou a determinada época ele tá com artes marciais na história. E ali na fase Z, ele começou a explorar outra coisa que ele tinha um gosto, que era o gosto dele por ficção científica. Você pode ver que o Dragon Ball clássico, ele é mais magia, é tipo dragão, são os bichos cabulosos, ele é mais fantástico. Chega ali na fase Z, começa a surgir alien, começa a surgir android, sabe? É mais uma coisa de ficção científica, que é ele tacando os elementos de ficção científica que ele também curte, porque não quer dizer que você curta um gênero que você não curta o outro também. Aí ali com isso ele começou a citar as origens do Goku, que o Goku é da raça Saiyajin, que é uma raça de guerreiros poderosos. É citado também nessa fase aí pelo irmão dele, o Raditz. Vamos dizer que justifica o protagonismo do Goku. E quase todo protagonista de quase todo anime, mangá e etc. faz isso, mas só o Goku tem isso como explicação. Que a raça dos Saiyajins, quando se fere, quando perde uma luta, quando tá fraco e depois se cura, fica muito mais forte. Isso é uma característica única dos Saiyajins. Por que ele foi mandado pra Terra? Ele é mandado porque os Saiyajins eles faziam isso. Eles, no caso, trabalhavam junto com o Império do Freeza, e eles eram enviados ainda criança em cápsulas para os planetas. Ali eles, cresciam, derrotavam o restante das pessoas do planeta e dominavam o planeta. Aí geralmente esse planeta era controlado pelo Freeza, que vendia ele para outra corporação ou usava para campo de batalha, para treino, para o uso que desse.
ou em todo caso não valesse nada, Eles eram tipo, ou colonizavam ou eles vendiam pra ganhar dinheiro. Sim, tem até um trecho que do Vegeta e do Nappa chegando na Terra, que o Nappa pergunta pra ele do que eles poderiam fazer, e o Nappa sugere se eles iam procriar com as fêmeas ali e ajudar a criar um exército de Saiyajins, porque eles, né, se você se lembra muito bem, Nappa e Vegeta junto com o Raditz eram alguns dos últimos Saiyajins, e eles queriam vingança contra o Freeza, trabalhavam pro Freeza, mas, né, estavam ali planejando já o Coup Death, pra tirar o Freeza do poder, e uma das táticas que eles estavam pensando era em recriar praticamente os Saiyajins, né, com mulheres de outros planetas. Aí o Vegeta ele até meio que tira isso daí, dessa ideia de cogitação, porque ele fala que os filhos Saiyajins costumam se revoltar muito fácil contra seus pais. Aí ele cita que se eles tivessem várias crianças com as mulheres da Terra, eles poderiam ter problemas com isso. Mas aí não deu certo também, né? O cara teve 2 filhos. Não deu muito certo. Bom, mas no caso, ali no Dragon Ball você tinha praticamente o plot inicial era esse, era o Goku conhecendo a Bulma, e ela buscando as esferas do dragão porque ela buscava as esferas do dragão porque ela queria desejar um namorado pra ela. Mas peraí. Tem um fator ainda, cara. O quê? Quem que encontrou ele na Terra depois que ele chegou? Ah, sim, quem encontrou foi o avô dele, o Son Gohan, que era um... O avô dele encontrou quando ele tava peladão, bebê. E ele mesmo bebê, ele já era ultra agressivo, que nem naturalmente dos Saiyajins. Até que numa determinada vez ele batia no vô dele, mesmo bebê, tudo metia porrada no vô dele. Aí uma vez ele caiu de uma altura assim da montanha e bateu a cabeça e ficou tipo meio que em coma e perdeu a memória. Então ele esqueceu a origem dele. Aí a partir daí que ele começou a ficar que nem um bebê normal. Foi isso praticamente que aconteceu. Ele perdeu a agressividade de Saiyajin dele. É o corpo de Saiyajin num cérebro humano. Praticamente isso. Aí como ele bateu a cabeça e se esqueceu da missão dele e tudo mais, tá certo que ele bebê, vamos dizer, de ponto lógico, eu acho que ele não tinha ele não tinha consciência, tipo, eu vou chegar lá e vou matar todo mundo. Ele tinha o instinto agressivo dos Saiyajins. Que até é explicado na gênese dos Saiyajins, que os Saiyajins eles eram como se fossem os homens das cavernas, eles eram mais agressivos, mais fortes, e até eles viviam em conjunto contra a raça que era dos Tsufurudins, que eram humanos mais pacíficos e tecnologicamente avançados. Até que uma hora o planeta que ambas raças viviam se superpopulou, e não tinha mais como manter a paz, e os dois grupos entraram em guerra. E ficava aquela guerra equilibrada, os Tsufurudins com tecnologia e os Saiyajins com força bruta. Até que chegou... Esses Tsufurudins eram quem? Era uma raça meio que humanoide. O máximo de exemplo que você tem deles, assim, vivos, em um dos ovos, ao plano para erradicar os Saiyajins, aparece um cientista que era um Tsufurudin, Tsufurudin, sei lá, e o Baby, lá da saga do Dragon Ball GT. Lembro. Ele era o legado dos Tsufurudins, ele era tipo uma arma biológica, uma espécie de androide, construído com as células e memórias do rei dos Tsufurudins. Mas a aparência é aquela dos Tsufurudins? Não, a aparência deles era humana normal. E a guerra entre eles era equilibrada e eles só perdem a guerra por causa da transformação de macaco dos Saiyajins. Entendi. Quando chega a primeira lua cheia ali do planeta, eles viram macacos, pelo menos é isso explicado, a forma de macaco lá, né, o Ozaru, e eles vencem a guerra. E tanto que os Saiyajins, parte daquela tecnologia deles, que você vê que o Vegeta e o Nappa tudo usa, é a tecnologia dos Tsufurudins. Eles mataram os Tsufurudins e ficaram com a tecnologia deles. Com o passar do tempo, seus sucessores, seus descendentes aprenderam a usar e foram, né, evoluindo. Mas quando o Freeza apadrinhou os Saiyajins já lidavam com tecnologia e tudo mais. Tinha até o Rei Vegeta lá ele já tinha esses trajes dos Saiyajins que o Vegeta explica que era um traje meio que de proteção e tudo mais. Mas eles já eram um império. Acontece que o Freeza era um império muito maior. Ele meio que fez uma aliança com os Saiyajins. Pelo menos é isso que é detalhado no anime e acho que em alguns dos materiais. Se bem que teve muito material aí que desenvolve mais a história dos Saiyajins e tudo mais. Não sei se tem mais detalhes além desse. Um fã muito agressivo de Dragon Ball, da mitologia, pode saber um monte de detalhes que a gente não tá falando aqui. Então, por favor, não somos fãs tão agressivos, a gente sabe... Deixando claro que a gente... É só o que a gente realmente sabe, é a nossa opinião sobre isso. Não vem querer falar merda depois. Se quiser falar merda, fala que eu não ligo também, que eu não vou ficar dando atenção pra você.
Então, além no caso no começo você tem a história do Goku e da Bulma, e eventualmente eles vão prosseguindo atrás das esferas do dragão, eles acabam topando com a Red Ribbon, que é aquela empresa mercenária e cheia de assassinos. É a primeira empresa do mal lá, pessoal que é o primeiro pessoal do mal que quer lutar contra o Goku. Apesar de eles serem uma empresa terrorista, eles eram tipo um mercado tecnológico, rival da corporação Cápsula lá da Bulma. Mas a Bulma, ela foi ela que fez as coisas, porque tipo, eu acho que não é o pai dela que é o cientista que inventava, ele é um inventor. Sim, ambos são. A empresa é dela e do pai dela, no caso, sabe, o negócio da família. Ela aprendeu também as coisas, ela aprendeu Sim. junto com o pai dela. Provavelmente, ela é tida como um gênio. Tem até o episódio de crossover com o Dr. Slump, que o Goku, ele tá com o radar do dragão tem problema. E aí, lá na ilha da Arale, ela vê que o Goku tá com problema com o radar e ela pega e fala pro Goku, eu vou levar pro meu pai, né, que é o cientista que criou ela. Aí na hora que ele vai tentar consertar o radar do dragão, que ele abre, ele olha a tecnologia do radar e ele não entende nada da tecnologia. Ele fala, caramba, não acredito que existe alguém mais inteligente do que eu. Mas a Bulma, ela é tipo um pequeno gênio. E a Bulma também, por si só, já é uma personagem ultra influente de mangá e anime. Sem contar um destaque que eu já vi dando pra ela, assim, mídias afora, que é que ela foi a personagem com o maior número de cortes de cabelo na história do anime. Nossa, você pode crer, né, mano? Cada cabelo bizarro. Só quem não muda é o Goku, né? O Goku que não muda. Mas então, aí no caso, a história caminha inicialmente nisso daí, você tem esse arco deles enfrentando a Red Ribbon, você tem o Goku eventualmente conhecendo o Mestre Kami, aí você vê ele conhecendo os vários personagens que vai se tornando parte da equipe. Tem o Kuririn, que é engraçado que todos eles surgem como, de certa forma, antagonistas inicialmente e depois fazem amizade com o Goku. Eu não lembro muito bem dos detalhes. O Kuririn, se eu não me engano, ele conhece o Goku quando o Goku acaba por conhecer o Mestre Kami. O Kuririn, ele era meio ardiloso. Eu lembro que ele queria ser treinado pelo Mestre Kami também, mas ele se considerava, né, um pica das galáxias. Ele era um monge, tudo, mais orgulhoso. Não, mas como é que o Goku chegou até o Mestre Kama? Mestre Kama. Como é que o Goku... Mestre Kama. Foi Mestre Kama. Como é que ele chegou até o Mestre Kami? Eu acho que ele chegou até o Mestre Kami atrás de uma esfera do dragão. Cara, eu vou te falar que eu esqueci esse detalhe, eu não me lembro como ele chega. Porque eu ouvi falar, eu acho, mais ou menos por cima das histórias, que eu não sou entendedor muito do assunto, mas é que o Mestre Kami, ele era amigão do Son Goku, não é? Sim, ele era amigo, então, é que eu não sei se ele conseguiu chegar até o Mestre Kami por alguma coisa relacionada ao avô, no caso do Goku, ou se foi algo relacionado à busca pelas esferas do dragão. Foi um dos dois elementos. E nisso, mais ou menos nesse meio tempo, ele conhece o Kuririn, que também queria treinar com o Mestre Kami, que ele vem viajando de longe para poder treinar com o Mestre Kami. O Kuririn já era ele era meio ardiloso, ele desconsiderava o Goku por causa da humildade do Goku. Você vê que o Goku ele é super, super humilde, tudo mais, super, meio que até é super inocente. Mas ele aprende a ver amizade também com o Goku. O Yantia, ele entra mais ou menos nesse tempo. No caso, eles se conhecem no deserto, que o Yantia ele é famoso ladrão do deserto, e ele queria roubar... Eu não me lembro se ele queria roubar os veículos que o Goku estava usando junto com a Bulma, ou o bastão mágico dele, acho que era o bastão mágico. E eles se enfrentam até, e o Yantia, ele assim como a Bulma, ele quer as esferas do dragão, só que ele quer desejar que ele não seja mais tímido, que ele tem uma super timidez, ele não consegue encontrar uma namorada. Não, mas peraí, mas o Yantia não é aquele cara que é tipo bandidão, quer dinheiro, quer tudo? O desejo do Yantia ele é super tímido, quando ele vê a Bulma ele trava de tão bonita que ela é e tudo mais. O desejo dele é não ser mais tímido pra poder encontrar uma namorada de boa, sem problema. Tipo, o desejo dele e da Bulma se completam praticamente. Eu entendi. Aí, eventualmente, você tem também o Tenshinhan e o Caos, que ambos eles eram assassinos do... Eles são praticamente a antítese ou antítese, não sei como é a pronúncia, do Goku e do Kuririn. Enquanto o Goku e o Kuririn eles eram lutadores de artes marciais treinados pelo Mestre Kami,
O Tenshinhan e o Chaos, eles eram assassinos treinados pelo Mestre Tsuru, que foi o colega de treino do Mestre Kami. Mas como é que eles se viram? Foi no torneio que eles se conheceram, não? Sim, se eu não me engano, foi no torneio. Eu lembro no começo, quando o Tenshinhan aparece, ele desenvolve uma rivalidade com o Yantia, logo de cara, que na época o Yantia já era um discípulo do Mestre Kami, e o Mestre Kami, ele luta disfarçado nos torneios, e ele enxerga que o Tenshinhan tem muito mais potencial pra bondade do que pra maldade. Mas o Tenshinhan, ele foi um rival, tipo, forte do Goku. Eles lutam até num torneio. Eu não me lembro se ele quase vence ou se ele vence o Goku. Eu sei que ele deu trabalho até. Mas você tinha o primeiro... Então o Yantia não foi um rival. Ele só foi um cara adjacente, assim, que queria as esferas. Ele não chegou a lutar por vida ou morte. Não, ele chegou a lutar só no deserto, mas ele, vamos dizer, o antagonismo dele, tanto dele quanto do Kuririn, não durou muito. Eles evoluíram rápido. O Yantia não. O Yantia... Quer dizer, o Yantia não. O Tenshinhan não. O Tenshinhan e o Chaos teve um arco do desenho ali, um arco do mangá, meio que focado neles como antagonistas. Que enquanto o primeiro arco era o surgimento do Mestre Kami, o Goku contra a Red Ribbon, o Goku contra o Tal Pai Pai, que era o assassino lá, aquele assassino cabuloso e nojento do Dragon Ball. O Tal Pai Pai é da Red Ribbon. Não, ele foi contratado pela Red Ribbon, mas o Tal Pai Pai, ele é irmão do mestre do Tenshinhan e do Chaos. Eles são da mesma escola de assassino. Ah, tá. Eu acho que é a escola do Pavão, a escola do Cisne, uma parada assim. O amigo meu, ele fala a verdade sobre o Tal Pai Pai. O Tal Pai Pai era nojento, cara. Ele é o exemplo pra você ver os absurdos do Dragon Ball, absurdos de comédia da Akira Toriyama. Cara, ele mata um general lá, o General Blue da Red Ribbon, com uma linguada na têmpora, cara. Ele dá uma linguada na têmpora do General Blue, cara. Como assim? É um sapo, dá uma linguada como se fosse um mosquito na têmpora do cara. Tipo você já viu aqueles lutadores de artes marciais, aquele estereótipo, que o cara é tão forte que vai te derrotar com apenas uma mão. O cara mata com a língua. Ele é meio que uma paródia desse estereótipo. Ele fala lá pro General Blue, eu vou te matar com apenas uma língua. Aliás, com apenas a língua. Aí ele vai dar uma linguada na têmpora do General Blue, o General Blue cai morto no chão. Caralho. Isso é exagero. Não, cara, você nunca viu ele viajando? Ele vai viajar atrás do Goku pra matar ele, aí o líder da Red Ribbon fala pra ele, eu já preparei um caça pra você, um avião particular pra você. Ele, não é necessário. Aí ele vai lá, dá 2 chutinhos, arranca um pilar da parede, um pilar ali do templo da casa que o cara vive, ali, o líder da Red Ribbon. Aí ele joga o pilar, lança o pilar no ar, ele sai correndo e pula em cima do pilar e vai voando. Aquela torre do Mestre Karin lá, que o pessoal vai subindo na torre normalmente, com as mãos e com o pé, que é mó longe, ele sobe só usando os pés, cara. Ele vai correndo pela parede, sabe? Que nem o Mario. Sei. Aquele pilarzinho lá que tem que chegar até lá em cima. Ele sobe sem usar as mãos. Ele tem um maluco que vai tentar assassinar ele com um tiro de sniper, ele joga a sandália dele rebate a bala de volta. Ele, sabe, Tal Pai Pai era muito escroto, cara. Mas o Tal Pai Pai, o Pilaf também, que é um dos antagonistas mais famosos do Dragon Ball, que ele era aquele tipo um Goblin, pequenininho, que andava tipo um lobinho vestido de ninja, que eu não lembro o nome, e uma garota que lá no... E aquela menina lá? Hã? Como é que era mesmo o nome dela? Ela ganha destaque no Dragon Ball Super. Eu tô ligado qual que é, tô tentando lembrar o nome dela. Mai, acho que era Mai. Mai mesmo, é isso? Eu acho que era Mai, eu vou dar um chute aqui, o fã que sabe e não é isso tá se roendo de raiva agora. Manda e-mail, faz o que quiser, mas fala aí. Então, que o Pilaf, ele queria dominar o mundo com as Dragon Balls, e ele é outro vilão comédia, pequenininho, tudo mais. Akira Toriyama, aliás, tem muito disso. No livro que eu tenho aqui, que é dele ensinando a desenhar, ele fala que ele desenha o pessoal com um aspecto pequeno para dar um ar de comédia. Ele fazia muito disso. O tamanho do personagem, salvo pela regra do Goku, mas o tamanho do personagem geralmente indica a importância ou a imponência dele. Aí o Pilaf, ele era pequenininho e ele era o vilão, ou seja, ele era um vilão patético. Mas você tinha o primeiro arco que envolvia isso, você tinha o segundo arco, que é o do Tenshinhan e do Chaos, que eles eram treinados lá pelo Tsuru Senin, lá, o mestre Tsuru, que era o rival do mestre Kami. Nesse arco, mais ou menos, os dois viravam do bem. Aí você tinha o terceiro arco do mangá clássico lá e do anime, que é o que surgiu o Piccolo Daimao, que era o pai do Piccolo que a gente conhece. Miserável!
Só que como que ele surgiu? Então, ele, na época, pra você ver, novamente falando pra você que Dragon Ball era mais fantasia do que ficção científica, Piccolo hoje a gente sabe que ele é um alienígena, ele é um Namekuseidin. Na época, o Piccolo Daimao era tido apenas como um demônio, até porque não tinha a origem dele revelada e trabalhada. Mas o Piccolo Daimao, ele era um demônio, né? Ali dizia que queria ter dominado o mundo, só que o mestre do Mestre Kami, não lembro qual era o nome do mestre dele, usou uma técnica lá, uma técnica especial que o Mestre Kami até usa posteriormente, uma fuba. Adorava essa técnica. Ele usou uma fuba e ele selou o Piccolo Daimao num daqueles negocinho de esquentar arroz. Tá ligado? Que você coloca o arroz ali na tomada e esquenta. Ele selou o Piccolo Daimao nisso daí. Tipo, mais uma vez o Akira Toriyama com uma paródia. Se fosse uma história normal, o cara teria sido selado num pote, numa caixa, qualquer coisa desse tipo. Mas não, o Piccolo Daimao foi selado numa panela elétrica. E foi jogado no fundo do mar, tudo. Até o mestre do Mestre Kami, do Tsuru lá, veio a falecer depois de usar uma fuba, porque era uma técnica que consumia muita energia. E aí o Piccolo Daimao, nessa saga, é descoberto pelo Pilaf, pelos dois capangas dele, e nisso daí ele começa a jornada dele para reunir as Dragon Balls e para dominar o mundo. Nessa brincadeira, o Kuririn, o Mestre Kami e o Caos morrem, e ele consegue conquistar as esferas do dragão, e ele deseja a juventude dele, que ele estava velho e tudo mais fraco. E ele não apenas ele fica mais jovem com as esferas do dragão, como ele também mata o Shenlong em seguida, para ninguém poder usar o poder do Shenlong. Peraí, só que aí ele matou o Shenlong, como é que vai reviver? Tipo, é só o próximo Kami-sama que consegue fazer as esferas do dragão e tem um novo Shenlong? Então, o Kami-sama ainda não havia sido introduzido nessa época. Ah, nessa hora ainda não? Não, ainda não. O Kami-sama, se eu não me engano, ele vai ser introduzido lá no quarto e último arco, que vem depois desse. Mas, eventualmente, nessa época, o Goku, ele conhece o Mestre Karin, que é aquele... o gatinho velho. O gatinho velho. Que ele vai lá se curar. Se eu não me engano, ele bebe uma água mágica, uma parada assim que dá um boost de poder pra ele e, ao mesmo tempo, cura ele. E com essa força renovada que ele consegue derrotar o Piccolo Daimao, que antes de morrer acabava cuspindo um ovo, que da onde ia sair o Piccolo Jr., que é o Piccolo que a gente conhece do Dragon Ball Z e tudo mais. Mas então por que o Piccolo cresceu do mal? Então, na origem lá até na origem do Piccolo, que é explicado eventualmente lá no Dragon Ball Z, é dito que o Piccolo não lembrava a origem dele. Aliás, o Piccolo, ele era um Namekuseidin que não tinha nome, e que ele desde sempre esteve sozinho numa ilha junto de uma nave espacial, que ele pelo menos identificava como casa, mas é uma nave espacial de Namekusen. E tinha um aviso lá para ele não sair dali, que um dia voltaríamos, que provavelmente era um aviso do pai dele, dos pais no caso. Os Namekuseidins, eles não possuem fêmea. São machos que sempre se reproduzem cuspindo um ovo pela boca. Não, é meio mas é provável. Você não lembrava disso? Ele cospe um ovo e nasce um Namekuseidin. Tanto que nessa saga aí, nesse arco do Piccolo Daimao, ele fica produzindo um monte de monstro cabuloso através de ovo pela boca. Aí o que foi colocado oficialmente depois é que eram Namekuseidins corrompidos pela maldade do Piccolo Daimao. Que ele produz um monte de monstro como capanga pra lutar por ele, dessa forma, cuspindo os ovos pela boca. Quando ele morre, ele cospe um ovo e esse ovo eventualmente vai eclodir no Piccolo Jr., que era filho / reencarnação dele, que é o Piccolo que a gente conhece no Dragon Ball. Mas o que era explicado é que ele era um Namekuseidin sem nome, ele não tinha uma identidade e ele viveu durante muitos anos ali esperando na ilha, esperando por esse alguém que deixou o recado ali que ele ia voltar, até que ele se cansou e ele já estava crescido já e ele resolveu sair da ilha. Nisso daí ele acabou conhecendo o Kami-sama daquela época, e o Kami-sama, ele tinha, vamos dizer, ele treinava alguém para ser discípulo dele. No anime apenas, você não tem essa informação no mangá, o que a gente conhece como Piccolo ou Kami-sama teve como rival outro candidato ao título de Kami-sama, que era o Gallic Jr. Aliás, que era o Gallic,
que era um outro cara maligno lá, que eventualmente acho que foi morto pelo Kami-sama, mas que sobrou o filho dele, Garlic Jr., que é um outro vilão que vai aparecer posteriormente. Lembro desse. Sim, então. Aí o Piccolo / Kami-sama, que a gente conhece, que queria ser o novo Kami-sama, foi negado o cargo, vamos dizer, a posição para ele, porque o antigo Kami-sama falou que havia maldade nele. Ele não poderia se tornar o Kami-sama se ele tivesse essa maldade dentro dele. E aí, através de um processo que eu desconheço, ele conseguiu se dividir em duas partes. Uma parte boa, que é o Kami-sama que a gente conhece, aquele Namekuseidin velho. O velhote lá. E o outro era o Piccolo Daimao. Entendi. Aí esse Piccolo Daimao eventualmente causou problemas e foi selado. Tanto que lá no Dragon Ball, na Saga do Céu, quando os dois se fundem novamente, o Piccolo e o Kami-sama, os dois eles voltam a se tornar um, e Mr. Popo pergunta pro Piccolo se ele era o Piccolo ou o Kami-sama. Ele fala, não, eu sou só um Namekuseidin sem nome, porque era ele voltando a ser o que ele era no começo da história. Como é que a galera inteira voltou à vida? Porque ainda não tinha um Shenlong. Então, aí posteriormente, após a derrota do Piccolo Jr., o Goku, não me lembro com informação de quem, talvez com informação do Mestre Karin, vai atrás do Kami-sama. Pode parecer estranho, mas o Kami-sama ele é como se fosse o deus da Terra, sabe? Deus cristão, ou algo próximo disso. Ele é como se fosse o deus dos humanos. E diz que no universo inteiro, cada mundo, cada planeta tem um Kami-sama, né? Tem seu deus e tem aquela hierarquia toda de deuses, que né, o Supremo Kaioshin que surge lá na saga do Majin Buu, ele é ultra superior disso daí. Tem o Senhor Kaiô lá, que é o Kaiô do Leste, tem o Supremo Senhor Kaiô e tem o Kaioshin. Não, acho que o Supremo Senhor Kaiô é o Senhor Kaiô, na verdade, né? Tô viajando, tô moscando. Não. É que na hierarquia tem o Kami-sama, que ele é do planeta. Aí você tem o Senhor Kaiô, que ele é como se fosse da região da galáxia. Você tem o Senhor Kaiô, que é aquele azul que ensina o Kaioken, a Genkidama pro Goku. Ele é como se fosse acima do Kami-sama, ele é como se ele governasse parte da galáxia. Acima do Senhor Kaiô tem tipo um outro Senhor Kaiô acima dele, que é o grande Senhor Kaiô, não lembro, que era um que parecia o Mestre Kami, era um velhinho que ouvia rádio. Acima dele tem o Supremo Senhor Kaiô, que era também um para cada região. Você tinha um do leste, um do norte, um do centro-oeste, que era o grande Senhor Kaiô, não sei das quantas, que é o que foi absorvido pelo Majin Buu lá posteriormente, que ficou gordo. E acima deles você vai ter lá o Deus da Destruição, você vai ter o Zeno-sama. Tem os Dai Kaioshin. Os Dai Kaioshin que eu falo são o Supremo Senhor Kaiô. Complicado, eu vi uma vez, mas eu não anotei na pauta aqui. Novamente, os fãs de Dragon Ball Z mais agressivos estão querendo se matar ouvindo isso. Tô cagando pra eles. Miserável! Não, mas então, nesse quarto arco, eles vão atrás do Kami-sama porque ele era tido como o criador das Dragon Balls e ele poderia reviver elas, assim como o Shenlong. Que é o que ele faz nessa saga, e ele faz isso, e com as esferas do dragão eles conseguem reviver Mestre Kami, o Caos, o Kuririn, que havia tudo morrido. Nesse tempo, o Goku, convite do Kami-sama, ele passa acho que 3 anos, ou não sei quantos anos, treinando com o Kami-sama ali no templo. Nesse mesmo período de tempo, o Piccolo Jr., ele havia nascido, e ele presencia a morte do pai dele, acho que pela TV, alguma coisa assim, dos fazendeiros, e ele começa a treinar também para se vingar do Goku. E aí você vai ter o arco final do mangá do Dragon Ball, no caso Dragon Ball Clássico, que é do último torneio de artes marciais, que é onde surge o Piccolo, que a gente conhece. Ah, sim, aquela última luta lá do Goku com o Piccolo lá, que é a famosona lá, é esse arco aí que você tá falando. Ele é o último arco do Dragon Ball. E o Piccolo, você vê toda a trajetória dele, e descontando o Vegeta, ele é o último dos antagonistas clássicos do Goku que vem a se tornar aliado dele. Todo mundo em algum ponto já desgostou do Goku e depois vira amigo dele. Mas ok, tem esse arco aí, essa saga aí que tem o Piccolo, que é o último. Qual que é o próximo? Depois já é os Saiyajins. Sim. Lembrando que tem os filmes do Dragon Ball Z, vamos dizer, Dragon Ball Z tem filme pra caramba, mas o quarto filme, ele meio que pode ser colocado entre o Dragon Ball e o Dragon Ball Z. O Garlic Jr., quando ele aparece no anime, lá no filler, é a segunda aparição dele, a primeira aparição dele é no filme.
que você acha, sabe, no YouTube, e é de longe apesar de mais simples, mais humilde as coisas, sabe, não tinha personagens com nível de poder exorbitantes, não tinha Super Saiyajin nem nada, é um dos meus filmes favoritos do Dragon Ball, cara. O filme bacana que eu assisti do Dragon Ball mesmo foi daquele lá que tem uma puta árvore de uma fruta lá, aí, se eu não tô enganado, vem o tio do Goku pra poder destruir a Terra e caralho. Árvore do Poder, é o 6º filme. Aí você teve depois, né, como eu disse, o Akira Toriyama, ele começa a citar os pontos dele, né, com ficção científica, que era outro gosto dele. E aí você tem anos depois ali do 4º arco envolvendo o torneio de artes marciais e o Piccolo. Você tem o Goku já casado já com a Tite e agora com o filho dele, o Gohan, e você tem... Mas isso vem bem de antes, na verdade. Porque quando ele era pequeno lá, ele tinha prometido pra Tite que ia casar com ela. Aí no torneio de artes marciais lá, parece que ela tinha desafiado ele. Ele conhece ela ainda quando criança e promete se casar com ela sem nem saber o que era casamento. Aí ele topa com ela no primeiro round. Achou que ia dar comida só. Ele achou que tinha algo a ver com comida. Foi muito idiota, cara. Aí tem a cena... Até a hora que ele pede ela em casamento, ele acha que é comida ainda, o bagulho de comida. Tem um meme do Goku e do Kuririn, dele falando pro Kuririn: Kuririn, o que eu quero uma esposa, o Kuririn? Você idiota, ela quer se casar com você. Ah, tá, eu pensei que fosse algo de comer. E depois mostra o Kuririn com aquela cara do Mr. Bean, cara. Eu vi esse casamento, foi muito cabuloso, que ele pediu depois que derrotou ela no torneio. Mas foi bem rápido também, foi uma luta bem bosta. Mas eu acho da hora. Eu gosto pra caramba dessa parte envolvendo a Tite, que ele conhece ela quando pequeno e depois ela volta crescida mó bonita e ele não reconhece ela. A coisa mais bizarra pra mim quando eu revi Dragon Ball foi ver que ela pequena ela era inspirada em um Ultraman, bicho. Ela usava golpes de um Ultraman. Ela tava sendo perseguida por um tiranossauro, aí ela jogava o bumerangue da cabeça dela, decapitava o tiranossauro e depois soltava um raio pela testa e explodia os pedaços do dinossauro. Peraí, tá falando do Ultraman Tiga? Não o Tiga, o Ultra Seven, que era um Ultraman mó antigão que passou na Globo. Ele tinha um moicano cortante, ele jogava o moicano, cortava braço dos monstros, cabeça dos monstros. Eu assisti, daqui a pouco eu vejo a Tite arrancando o moicano do capacete dele, decapitando o tiranossauro, eu falei, puta que pariu. Dragon Ball era um anime que prezava a cultura pop da época. O negócio é referência lá, que eles só usam referência. Aí indo ali pra saga do Dragon Ball Z, você tinha a aparição do Raditz, que é o irmão de protagonista mais subestimado de todos os tempos. Mais subestimado não, mais esquecível de todos os tempos. Porque aí chegou o Raditz e o Nappa, né, pra poder... Não. Primeiro chega só o Raditz. Ele captura o Gohan. Só o Raditz? Só o Raditz. O Raditz, ele... o Nappa vem com Vegeta. Isso. Cara, pensa bem, cara. Que anime ou obra hoje em dia que o irmão do protagonista é uma bosta em comparação com o protagonista, sabe? Que o irmão do protagonista você esquece da existência dele. Porque o Raditz foi um cocô. O Raditz é o único irmão de protagonista que é uma merda. Ele é o único. Aliás, ali pra época ele era mais forte que o Goku e com o Piccolo. Você tem a luta do Goku e do Piccolo contra ele, que é, né, aquela cooperação do protagonista e do antagonista pra derrotar um antagonista mais forte. E o Raditz acaba sendo demais pra eles. E aí o Goku ele acaba vendo na situação de ter que se matar junto com o Raditz. Ele segura o Raditz pro Piccolo acertar ele com o Makanko Sapo, né, a técnica nova do Piccolo na época, e ele morre falando que outros Saiyajins iam estar chegando dentro de acho que 3 anos, e eles eram muito mais poderosos que ele, que era o Vegeta e o Nappa. Lembrando também que não foi tipo assim, do nada o Piccolo virou amiguinho, é que isso demorou, porque até então o Piccolo ainda era carrancudo, todo truncho, fora que também, lembrando que já aparece nesse arco aí do Raditz, já aparece o Gohan já pequenininho, aquele cagão lá, chorão. Sim, e que ele mesmo, cagão, chorão, ele já demonstrava um poder oculto ali, ele era dele ter mais força. Na hora que ele vê o Goku se fudendo contra o Raditz, ele do nada, ele pula da nave e mete uma cabeçada no Raditz, e o Raditz pelo scooter lá, o aparelho que mede poder, ele vê que o Gohan tinha mais poder que o Goku ali. E esse é outro elemento também, sabe, influente de Dragon Ball Z pros outros shonens, que é aquela parada do nível de poder por números. Apesar que muitas obras não conseguem usar muito bem isso daí, e sempre acaba se esquecendo. Shaman King tentou brincar com essa parada aí de número,
sabe, pra identificar o poder não foi muito bem. Tipo, você tem um Ki de 8.000, Ki disso, Ki daquilo. O problema é que, sabe, se você pegar os supostamente livros oficiais de dados de poder dos personagens, tem horas que um ou outro se contradiz, então, não sabe, você não... Os únicos que você pode lembrar mesmo são aqueles que são identificados no momento, tipo o Ki de mais de 8.000 do Goku em determinado momento, o lá que virou meme, o Ki do Freeza quando ele faz a primeira transformação, que é aquela forma bombadona, que é o poder de 1 milhão que ele fala. É só esses momentos que você tem a identificação fixa de poder que você pode lembrar, o resto, esquece. O Ki mais de 8.000 é quando quebra o detetor lá, né, a maquininha. Era o Ki do Goku, quando o Goku tava vendo lá para enfrentar o Nappa e o Vegeta. Você tem nessa parte a morte do Raditz, e nisso daí fica a ameaça dos Saiyajins que tá pra vir, tá pra chegar dentro de 3 anos, e os guerreiros Z começam, né, aquele treino fudido pra se prepararem, porque os Saiyajins que estão vindo são muito mais poderosos. Aí você tem o Yantia, o Tenshinhan, Caos, Kuririn treinando, o Piccolo treinando o Gohan separadamente, porque ele viu o potencial no Gohan, que podia ser uma chance de derrotar os Saiyajins, né? E nessa época aí você tem também todo o desenvolvimento do Piccolo, que eu vou falar pra você que eu acho maravilhosamente foda aí nessa saga dos Saiyajins. A conclusão, porque hoje em dia é um estereótipo, é quase um estereótipo. O vilão que ele é antagonista durante um bom tempo e depois ele desenvolve, sei lá, um fraco por garotas ou por crianças e vira aliado do herói. Mas o Piccolo é o predecessor desse estereótipo. Ele era vilão e, né, você tem a cena quando posteriormente chega o Nappa e o Vegeta na Terra, você vai ter a morte dos Guerreiros Z no combate contra eles. Morre o Yantia lá contra os Saibamens. Você tem a morte do Tenshinhan tendo o braço decepado, que é uma cena até hoje violentíssima. Você tem o Caos se sacrificando. Só tem uma coisa a dizer: Naruto é melhor que Dragon Ball. Beleza, ele já falou no microfone. Manda ele tomar no cu dele. Você tomar no cu. Achei que você não ia chegar a ouvir. Ele falou no microfone que eu tô gravando e não no microfone que a gente tá fazendo a conversa. Eu sei, eu ouvi daqui. Tá certo, então. Continua falando lá que eu já tava falando lá. Então, você tem aqueles confrontos contra as forças dos Saiyajins, né? Que era o Nappa e que o Vegeta nem lutava a princípio, ficava apenas observando, mas você já tinha o Nappa que, mesmo sendo o capanga, estereótipo do capanga grande, forte, burro, já era mais forte, mais ligeiro que todo mundo. Terraplanava a cidade, né, cara? Ele terraplanava a cidade com um golpe levantando 2 dedos. Eu achava esse golpe foda pra caramba, cara. Até nos jogos. Pior que é verdade. E o pior que o Nappa, ele é um desses personagens pra ser esquecido que nem o Raditz, e você tem nesse jogo novo do Dragon Ball Z, que saiu pra Play 4 atualmente, o Dragon Ball Fighters, você tem... Nossa, ressuscitado ele. Ele é ressuscitado e ele tem diálogos, nossa, muito da hora. Diálogo dele com o Yantia, com o Gotenks, os diálogos dele com o pessoal é muito da hora. Você vê ele sendo subestimado por não conseguir virar Super Saiyajin. Ficou muito da hora. Mas você tem esse arco aí no Dragon Ball Z que, pra mim, eu comecei pelo menos a assistir Dragon Ball de verdade nessa época aí do Nappa. Tanto que o começo ali envolvendo o Raditz eu só fui ver posteriormente. Mas eu também comecei por aí também. Enquanto ocorria isso na Terra, o Goku que tava morto e que tava pra ser ressuscitado, ele tava no submundo treinando com o Kaioshin, onde ele ficava muito mais poderoso por causa da gravidade do planeta onde ele treinava, e onde ele aprendia 2 das técnicas mais famosas dele, que é o Kaioken, que era a técnica que aumentava a força e a agilidade dele, ao custo de um pouco da vida dele, da saúde corporal dele, e a Genkidama, que é outra técnica que é mais uma coisa que virou mania entre os animes, mangás, que é aquele golpe especial que representa a esperança de todo mundo. Supremo. Tipo aquele golpe último supremo, né? Ele é aquele golpe que ele é a união da esperança dos dos personagens, dos aliados contra o vilão. A esperança de todos no protagonista de que ele pode vencer o mal. Ele é praticamente o fundador desse estereótipo. Mas vale lembrar também do Caminho da Serpente. Quanto tempo não demorou pro Caminho da Serpente? 3 episódios? 4 episódios? Mais. Ficou fillers e fillers everywhere. O cara passa no meio do caminho e tem umas demoniazinhas lá querendo matar ele.
Nossa, eu tinha um fetiche desgraçado nelas. Não acredito. Coisa que eu gosto de destacar muito, cara, com Dragon Ball Z, nessa época, era a trilha sonora, cara. Tem aquela trilha sonora clássica É perfeito. A trilha sonora de luta, cara, que tinha muito nessa época aí também entre Goku e Vegeta. Eu não sei qual que é o nome original dela. Se você tacar no YouTube, cara, agora, DBZ, Dragon Ball Z Battle Theme, tema de batalha, você acha ela facinho, é um tema, sabe, fantástico. Esse tema... Isso aqui que eu tô colocando na edição. Isso. E um outro tema, cara, que eu destaco, que ele acho que só toca uma vez, é o tema da morte do Piccolo, cara. Quando ele toma o ataque do Nappa pra proteger o Gohan. Você pode procurar no YouTube também, que é o Mashinki no Nemuri Hime. Que é uma cena também, cara, fantástica. Tipo, tanto dublado quanto em japonês. Em inglês eles mudaram música, tudo mudou o clima, ficou uma merda. Mas a cena, eles tocam uma música tipo de um clima que eu falei o nome em japonês. Você acha também fácil no YouTube pesquisando OST da morte do Piccolo. Tema da morte do Piccolo e tudo mais, que é um tema, tipo, sabe, carregado, assim, parece um tema até religioso. E você tem a cena dele correndo pra salvar o Gohan e dele se lembrando, sabe, do flashback, você vendo que ele mudou, ele treinando o Gohan e tudo mais, e o Gohan lá dormindo, ele coloca tipo a mão na testa do Gohan pra ver se o Gohan tá com febre, e depois tipo ele olha pra mão dele, tipo, como se estivesse pensando, o que eu tô fazendo? Aí ele morre lá. Nossa, eu acho uma cena tipo muito, muito foda. Logicamente que hoje em dia tudo quanto é mangá, anime, você tem personagens como o Piccolo, você tem cenas como essa. Mas, né, isso daí é o estereótipo antes do estereótipo, dessa morte do Piccolo. E você tem a chegada posterior do Goku, fodão, super poderoso, que arrebenta o Nappa. Pior que ele chegou, arrebentou, né, mano? Sim, ele arrebenta o Nappa, e aí você tem o que é o início de uma das melhores rivalidades dos animes, que é a rivalidade dele com o Vegeta. É porque aí o Vegeta todo ferradão lá, tá ele todo fudido e tá o Kuririn e o Goku. Só que o Goku deixa ele embora porque ele quer que o Vegeta volte pra eles lutar de novo, não foi isso que aconteceu? Sim, porque o Goku, ele queria lutar de novo com o Vegeta, ele gostou do poder do Vegeta, tudo, ele tem aquela coisa meio de guerreiro, quer lutar contra ele novamente. Burrice, presepeiro demais. Presepeiro demais, exatamente. Mas, cara, é um momento foda. A porrada ali entre o Goku e o Vegeta, cara, é uma das melhores. E principalmente quando você pega os Dragon Ball Z de Play 2, você pode realizar aquela batalha quase do jeito do anime. É Kaioken, é o Kamehameha contra o Galikigan lá do Vegeta. Nossa, cara, eu acho sensacional essa batalha até hoje. Você tem o Vegeta explicando a origem dos Saiyajins, explicando sobre a transformação do Saiyajin ao olhar pra Lua. Você tem toda aquela explicação, sabe, usando o conhecimento do Vegeta como narrativa para poder explicar os Saiyajins. E aí, né, com a morte de todo mundo e com a fuga do Vegeta, você tem o próximo passo, que era o caminho para a saga do Freeza, que era o superior do Vegeta. Antes disso, vai chegar lá o caminho para a saga do Freeza. Qual foi o motivo deles ir pro planeta Namekusei? Eles foram atrás das esferas do dragão de Namekusei, que eles descobriram que existia lá, as esferas do dragão, e que eles foram para ressuscitar os aliados deles, o Yantia, o Piccolo, o Caos, Tenshinhan, que tudo havia morrido nas batalhas. Mas espera, por quê? Se tem as esferas do dragão da Terra? Não, como o Piccolo morreu, tanto o Piccolo como o Kami-sama, as esferas do dragão dali deixaram de existir. Ah, então eles estavam sem Kami-sama. Estavam sem Kami-sama. Tanto que no Dragon Ball clássico, quando o Goku derrota o Piccolo no torneio, acho que alguém comenta com ele que o Piccolo é um demônio, ele é maligno, o cara é 4. Por que você não mata ele, Goku? E aí o Goku dá um motivo mais que óbvio, além do quero lutar contra ele. Se a gente matar ele, a gente perde o Kami-sama e as esferas do dragão. Os dois vivem em simbiose. Aí que é importante, que aí quando o Nappa vai dar o golpe no Gohan e ele entra no meio, aí morre o Piccolo, morre o Kami-sama e já era as esferas do dragão. Aí depois disso eles pensam nisso, como é que a gente vai ressuscitar a galera, fudeu. Eu acho que as informações vieram do Sr. Popo, que o Sr. Popo começa a citar a origem do Kami-sama, que o Kami-sama contou pra ele há muito tempo. O Sr. Popo, pra quem não se lembra, é aquele ajudante estereotipicamente racista do Kami-sama, aquele gordo negro de lábios vermelhos. Ele é totalmente racista, o Sr. Popo, mas ele explica as origens que eu falei pra você aí, da nave do Kami-sama, que o Kami-sama era pequeno, ele cresceu lá esperando, não veio ninguém e tudo mais.
Ele explica essas origens aí e cita a suspeita de que o Kami-sama era alienígena. E nessa saga do Freeza você tem a confirmação disso, com um planeta cheio de Namekuseidins iguais a eles. Como é que eles chegam nas coordenadas de Namekusen, cara? Porque eles vão, tipo, o povo sabe que o cara é alienígena, mas da onde que o cara é? Se eu não me engano, a nave do Kami-sama que eles acham, que nas lembranças do Kami-sama ele achava que a nave na verdade era uma casa. Quem vai olhar essa casa do Kami-sama ali na ilhazinha isolada e falar, não, isso não é uma casa, isso é uma nave, é a Bulma. E aparentemente ali tinha as coordenadas pro planeta. Aí o Goku não podia ir, porque o Goku estava se recuperando ainda da batalha contra o Vegeta. E vai o Kuririn, o Gohan e a Bulma na frente com essa nave. E com as coordenadas que tinha nessa nave aí, mais tarde é feita uma segunda nave na qual vai o Goku, para Namekusei, que o Goku vai até treinando no caminho. A nave que ele vai é construída pelo pai da Bulma, que pode simular a gravidade alta, e o Goku passa o tempo todo da viagem dentro da nave treinando. Eu lembro de uma hora que ele tá treinando, tá ligado? Aí ele se cansa e fica deitado no chão, só que não desligou a gravidade. E ele fica preso no chão, mó cota até descansar. Eu acho que eu lembro disso mesmo. Eu lembro, isso é tudo dos fillers. Tem um que a nave começa a se aproximar de uma estrela, ele tem que vestir um traje espacial, sair ali no espaço, ali pra fora da nave, e usar um Kamehameha contra a estrela, pra servir de propulsão pra ele se afastar da estrela. Você tem a chegada do pessoal em Namekusei, você tinha ali o grande antagonista da vez, que era o superior do Vegeta, que era mencionado ser mais poderoso que o Vegeta, tudo, e causou aquele certo temor no Goku na época, que ele ficou querendo conhecer esse cara. Miserável! O Freeza... Não, Freeza não. O Imperador do Universo. Tá certo, o Imperador do Universo Freeza. O Lord Freeza. E que, cara, sinceramente, ele é o vilão, cara, de Dragon Ball. Porque você pode olhar, cara... Pior que ele realmente é o vilão pelo que ele faz, cara. Porque é aquele vilão insistente, chato, cara. Porra, o cara não morre e quando volta vai não sei o que, não aprende a perder, cara. Não, e outra coisa, eu falo que ele é o vilão meio que definitivo de Dragon Ball Z, não pela importância ou pelo sucesso do personagem ou pela insistência dele. Mas, cara, ele tá diretamente ligado à gênese da história. Ele tá ligado à destruição do planeta dos Saiyajins, a chegada do Goku na Terra, tudo de Dragon Ball, tá ligado até aquele momento. E é tipo o Orochimaru do Naruto. É, mais ou menos isso. Não, Madara do Naruto. Orochimaru e Naruto. Madara é melhor, Madara tá desde antes. Ele que fez porra toda, né, na verdade. Essa comparação tá melhor. Foi equivocada, eu me equivoquei. Assim, aí você tinha a saga ali de Namekusei, você tinha o Vegeta, ao mesmo tempo que você tinha o Kuririn e o Gohan lutando contra as forças do Freeza, você tinha o Vegeta também lutando contra os asseclas do Freeza. Do Freeza? Nossa! Do Freeza! Contra os asseclas do Freeza. Tá contagioso esses erros. Calma. Ai. Eu tô conseguindo parar de rir. Não, peraí, eu vou pegar café, mano. Dá uma pausa, peraí. Dá um segundo que eu vou pegar um café. Vai lá pegar o café. Onde nós paramos? Com você rindo do Lord Freeza. Ok, não repete não, senão eu vou rir de novo. Beleza. Você tinha ao mesmo tempo a busca do Kuririn e do Gohan e da Bulma pelas Dragon Balls ali de Namekusei, que eram mais poderosas e tudo mais, e você tinha o Vegeta, que era o antigo vilão também lutando contra os capangas do Freeza, que era o Zarbon e o Dodoria, também atrás das Dragon Balls, que tanto o Vegeta quanto o Freeza, eles ansiavam pela vida eterna, por poder e dominação e tudo mais. Eu acho que não. Oi? Eu acho que não. Quem é o vilão original é o Bills, porque ele tá desde antes, cara. Tanto é que eu tenho uma memória do Vegeta que ele tá conversando com o pai do Vegeta. Aí vê tipo o Freeza. Que Freeza o quê? O Bills, tipo, pisando em cima do pai dele, humilhando o pai dele. Sim, mas o Bills não é o vilão. O Bills ele é uma força da natureza. Ele é diferente, ele é uma ferramenta do universo. É tipo o Galactus no universo Marvel. Ele tá como antagonista em muitas coisas, mas ele é uma ferramenta do universo. Tanto que se você matar o Galactus, surge coisa pior depois.
Voltando ali pra Dragon Ball, você tinha esse arco envolvendo a caça pelas Dragon Balls, você tinha o aparecimento das Forças Especiais Ginyu, que era uma paródia direta dos Super Sentais, que era aqueles esquadrão, sabe? Power Ranger japonês. Pelo amor de Deus. Aquelas dancinhas lá, não, mano. Não, cara. Que é aquilo lá, cara? E eles fazem a dança deles e o Freeza olha encabulado pra dança. Freeza, ele é um vilão meio que gosta de beleza. Tem uma palavra pra isso, a gente vai chamar de boiola, mas tem uma outra palavra pra isso. Não, a palavra que você tava buscando era boiola, então. Mas ele tem até quando ele destrói o planeta dos Saiyajins, ele começa a dar risada olhando os fogos de artifício, né? As labaredas do planeta, falando como é lindo a explosão, ele fica falando, rindo. A cena dele gargalhando, vendo a explosão do planeta Vegeta é muito cabulosa. É muito pra você entender quem que é o Freeza mesmo. Aquela risadinha é muito... Além da voz dele, aquela risadinha, acho que ele todo é uma boiolice, cara. Aquele dublador do Freeza japonês... Ah, sim. Se você vê o dublador do Freeza aqui no Brasil, ele, pô, voz de homem, sabe, homem, tipo... Agora o Freeza lá no Japão é uma bichona. O Freeza, se bobear, ele também é dentro de um estereótipo dos personagens meio que tem a aparência de outro sexo, tipo homem meio afeminado, muito comum hoje em dia nos animes. O Freeza, ele tem muito dessa característica, tanto que quando o Freeza surgiu a princípio no... pior, uma força do além me sugeriu aqui a palavra narcisista pro Freeza. Ele é isso também, mas não é essa a palavra. Força do além. Ignore. Mas como que fala? O Freeza, ele foi meio que um vilão que sofreu muito desgosto lá nos Estados Unidos, na época que teve o mangá e o anime. O pessoal não gostava da aparência andrógena dele, sabe? Lábio escuro, parecendo que ele usava batom. O personagem era magrelinho e pequeno, sabe? Não parecia com um vilão. Mas tudo isso, né, virou icônico, virou características marcantes do Freeza. Miserável! E ele se tornou num puta do vilão, tanto na parte de ser maligno, de ser ultra poderoso. E você tem toda aquela batalha, aquele confronto dele contra o pessoal, com ele fazendo as transformações dele. Aquela batalha é a mais longa e a mais da hora, mano. Eu gosto pra caramba das batalhas do Freeza contra a galera ali, dele assumindo aquela primeira forma bombadona dele, furando o Kuririn com chifre, aquela forma dele com a... Eu prefiro mais, tipo, eu prefiro a saga do céu. Aquelas lutas lá é porque chega no ápice em que o Goku é um pai bobão e manda o filho pro filho se virar contra o céu, tá ligado? Aí o Gohan vai lá e arrebenta. O Goku sempre foi um péssimo pai, cara. Aí só que, tipo, as batalhas realmente mais cabulosa mesmo foi a do Freeza, porque o Goku não era Super Saiyajin ainda, o pessoal ainda não tinha tanto treino assim, e foi bem mais cabuloso, até porque o Freeza chegou pra, tipo, ele arrebentou os caras, aí chegou o Goku e foi aquela luta foda, mano. Sim, e você tem, né, a transformação do Goku em Super Saiyajin, que é outra coisa que é outro elemento importante do shonen hoje em dia, as transformações dos personagens que fazem eles ficar mais fortes, mais poderosos, e você tem, né, meio que a gênese disso daí. Algum especialista em mangás shonens pode me apontar se outra obra tão antiga quanto o Dragon Ball Z teve transformação desse tipo aí, mas você teve a transformação de Super Saiyajin ainda nessa época, e o motivo, tipo, tem um motivo... edital por trás dessa transformação aí, que o Akira Toriyama colocou essa motivo edital meio que da editora ali, da produção do mangá, pro Goku ter essa transformação. O Akira Toriyama, ele fez dessa transformação com o cabelo claro pro Goku porque os ajudantes dele se cansavam de tanto ficar pintando o cabelo do Goku de preto. Aí ele falou, vou dar uma transformação com o cabelo claro, assim é menos coisa pra eles pintarem. Caraca, mas ideia do cara. Tornou uma coisa, né, icônica essa transformação do Super Saiyajin. Hoje em dia você tem um maior desenvolvimento dela, né, por trás da mística da transformação. Também virou uma putaria também, né, cara? Pô. Porque foi todo mundo virando Super Saiyajin depois. Várias transformações também. Sim, hoje em dia você tem teve um retcon recente do Akira Toriyama, dele, na verdade, explicando detalhes da transformação do Super Saiyajin. Meio que tentando explicar também por que os filhos do Goku e do Vegeta se transformaram com mais facilidade. No caso, o Goten e o Trunks. Não,
espermatozoide forte demais, a gente colocou lá, aí nosso poder muito treinado foi pro espermatozoide, foi pro meio da Bulma e da Tite, e o pessoal nasceu com espermatozoides fortes e tudo mais, e tá tudo Super Saiyajin com facilidade. Só pode. O Gohan foi difícil. É uma parada mais ou menos, tá ligado aqueles, caraca, aquele, no Star Wars, que tem nos episódios 1, 2 e 3, tem uma midichlorians, que é uma parada que tem nos Jedi, como se fosse uma bactéria que indica o nível de força presente no Jedi, uma parada assim. Sim, sim. É um elemento que ele meio que baseou nisso, ele falou que os Saiyajins, todos eles possuem um tipo de célula que é célula S, sei lá do que, não lembro qual que é o nome. E aí, vamos dizer, o cara pra conseguir se transformar em Super Saiyajin, ele precisa de ter uma quantidade grande disso daí e passar por um momento de estresse extremo, coisa do tipo a morte do Kuririn, que fez o Goku se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez. Sim. Aí o que ele explica, o que aparentemente vem junto dessa informação é essa quantidade de células aí, dessa célula S, sei lá das quantas, aumenta em quantidade quando você vira Super Saiyajin pela primeira vez, e isso é passado de pai pra filho, logo o Goten e o Trunks já vieram com esse bônus. Mas aí é complicado isso aí, porque o Gohan, por exemplo, o Gohan ele também, assim como o Goku, demorou pra cacete pra virar Super Saiyajin, cara. Sim, né? Tipo, ficou quanto tempo na Morada do Tempo que ele ficou? Ficou quanto tempo lá? Alguns anos, não ficou? Ele ficou um tempinho lá. Ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin ainda quando pequeno. Ainda quando pequenininho. Ele consegue. Não, louco. Não. Cacete, ele foi treinar com o Goku na Morada do Tempo pra enfrentar os androides, não foi? Sim, pra se fortalecer pra enfrentar o Cell. Ele e o Goku estão treinando e tem até 2 cenas envolvendo isso. Uma que ele começa a falar pro Gohan sentir raiva, aí o Gohan começa a lembrar de todas as cenas, da morte do Kuririn, da morte do Piccolo e tudo mais, aí o cabelo dele começa a ficar loiro e pá, ele cai. E depois tem outra cena que é dele, ele ainda pequeno enfrentando o Goku, depois disso, e aí ele começa já a xingar o Goku falando lá pro pai dele, que se o pai dele não usar todo o poder, ele não vai poder evoluir. E aí o Goku, o que o Goku faz? O Goku vira o Super Saiyajin e lança um Kamehameha contra o Gohan. O Gohan, com toda a força dele, consegue meio que parar, espalmar o Kamehameha pra longe, pra sobreviver ao Kamehameha, e quando o Goku olha, o Gohan tá Super Saiyajin. Cara, que bosta de pai, hein? O cara lança o maior poder mais forte no filho. Só tem essa cena dele pequenininho. Depois, quando vai mostrar ele de novo, o Super Saiyajin, ele já tava meio que adolescente lá, que é o tamanho que ele tá quando ele enfrenta o Cell. Mas você tem esse breve trecho dele, ainda pequeno, transformado em Super Saiyajin. Mas antes disso, voltando lá, o planeta lá na Mekuzen lá. Então, e você tem o confronto apocalíptico ali do Goku contra o Freeza, né? Com a forma de Super Saiyajin do Goku. Você tem o planeta que vai explodir em 5 minutos, que se traduz em 20 episódios. E, né, todo o decorrer ali da finalização da saga, a batalha do Goku contra o Freeza, que, vamos dizer, embora seja longa pra cacete, ela é muito da hora, muito foda. E com um desejo que o Goku acho que não é o Goku, acho que é outra pessoa faz pro Shenlong dali, que é o Purunga. Ele faz o desejo de todo mundo, exceto o Goku e o Freeza, serem teleportados de Namekusei. Mas não são... O Purunga dá 3 desejos, né? Porque ele seria o Shenlong original. É né? uma parada assim. É isso mesmo, ele dá 3 desejos. Aí uma das coisas é teletransportar o pessoal, depois ressuscitar o pessoal... E o terceiro é o quê? Não me recordo. Também não lembro, porque... Não me recordo da parte dos desejos. Eu acho que tinha alguma coisa do tipo, ele faz 3 desejos, mas cada desejo, tipo, sabe, é mais fraco. É como se ele não ressuscitasse todo mundo, ele ressuscitasse uma pessoa por desejo, assim. Eu não me lembro muito bem dessa parte. Eu me lembro que o Vegeta, ele morre... Não, peraí. Teve um episódio que eles fizeram um desejo de ressuscitar, tipo... quase a Terra inteira, cara. Tipo, todos os alvos do Majin Buu, quando o Majin Buu matou praticamente a Terra inteira... Sim. Eles reviveram tudo. Com o Purunga. Eu posso ter errado, mas acho que eu não me lembrei. Que primeiro eles usam as esferas do dragão ali do Purunga pra ressuscitar o Piccolo, que até ele luta contra o Freeza também, você deve se lembrar disso. E com isso, as esferas do dragão da Terra voltam. Aí tem até a parte que meio que o Kami-sama ali de Namekusei, que é o que acho que era patriarca, que era
Namekusei. É o patriarca, sim. Ele falece bem na hora que o Vegeta vai desejar a imortalidade. Ele vem a falecer e até as esferas do dragão lá, tudo cai no chão lá, tudo branco. Então não tem o terceiro desejo. Tipo, os caras primeiro pedem pra ressuscitar o Kami-sama da Terra. Depois pra... e depois o Voluga morre. Aí eu acho que alguém se comunica com o Senhor Kaiô e pede pra usarem as esferas do dragão da Terra, que tem esse desejo mais vasto, para ressuscitar o pessoal de Namekusei, inclusive o Patriarca. Eu acho que é isso daí, que eu lembro que o Patriarca ressuscita depois. Aí todo mundo é transportado pra Terra, exceto o Goku e o Freeza, que travam a batalha final deles lá em Namekusei. Aí você tem o confronto deles, que termina também de forma, vamos dizer, diferente pros... Desesperada. Que você tem o Freeza sendo cortado pelos próprios discos. Batalha no limite de cada um. É isso que é da hora. E você tem aquela conclusão que era meio que enigmática, com o Freeza sendo destruído, aparentemente destruído pelo Goku, e o Goku, sem conseguir voltar pra Terra, aparentemente morria em Namekusei quando o planeta explodia. Aí depois, né, você tinha a revelação que... só que ele foi chupado pelo espaço e ele foi resgatado por uma outra raça alienígena. O Goku, ele consegue escapar porque antes do planeta explodir, ele achou a nave do Freeza, apertou uns botões lá e a nave saiu voando pelo planeta. Ele nem sabia o que apertar. Ele entrou, apertou uns botões e aí a nave foi parar no planeta dos Yardrat, que é a raça que ensina... eu achei... Não, é que eu achei que eu não lembro muito bem. A última vez que eu assisti essa saga do Freeza, acho que tem quase um ano, aí eu achava que tipo ele tinha sido chupado pelo espaço, pelo vácuo do espaço, com a explosão. Aí os caras andando no espaço lá, outra raça alienígena tinha pego. Mas foi uma cota. Então, quem acaba sobrevivendo no espaço, sendo achado no espaço tudo é o Freeza, que ele é achado pela só nave os do pai pedaços. dele. Sim, como é que fala? O Goku, diferente do Freeza, o Goku não sobreviveria ao vácuo do espaço. O Freeza tem essa capacidade. Os Saiyajins não. Mas o Goku, ele escapa na nave e a nave vai parar lá nos planetas de Yardrat, lá onde ele se cura tudo mais e onde ele aprende a técnica do teletransporte dele. Aí no próximo a gente continua daqui. Considerações finais? Dragon Ball em si é melhor que Naruto. Eu acho que qualquer anime é melhor que One Piece. Pronto, já tá ótimo.